Pessoal, tudo ok? Entre a linguagem, entre as referências e fatores importantes que eu estava falando tempos atrás. Eu peguei analisando os campos de artigos aqui, né? E fiz um paralelo ligado também no campo de investigação, na época da RBCE. Então aqui eu vou campo de referência, Pierre Bourdieu, e Norbert Elias. Eu coloquei também outros autores como Louro, Foucault e João Scott, né, que são também dos campos periódicos ligados ao gênero, mapeando tendências de apropriação da produção do conhecimento na área da educação física. De 1978 a 2007 foi CD digital, onde você tem um campo de aplicativo que você colocava no computador, e ali você também tinha um momento também importante de você analisar as mesas na época. Você vai para um túnel do tempo, mas uma construção, como eu falei, o campo típico metodológico, o campo típico de identidade relacionada à educação física, e o tempo típico também, o tempo, coloquei, típico de formas e conceitos. Então, o tempo metodológico, o tempo relacionado à identidade, tempo relacionado à identidade, e tempo relacionado às formas, e tempo relacionados aos meios metodológicos. Então, o mapeamento, eu coloquei o termo catalogação, ok? Nessa data aqui de ciclônica, sintetiza uma harmonia muito grande na época que eu estava na Universidade da UVV, 2007 ali, 2008, em campo de formação. Aqui tem os autores que nos coloca pontos importantes. Veja bem, é lógico que aqui o presente estudo coloca meio importante de referência, ligado a Bourdieu também, que também coloca uma introdução à sociologia e coloca como desporto um campo de investigação ligado à ciência e as suas maneiras do esporte. É lógico que no campo da investigação fui se identificando também, ligando alguns autores, ligado como a Eliane Romero, e as autorias, o momento e as movimentações e as utilizações. Mas houve vários outros autores, entre os fichários, porque somente o Tubino e outros. Então, o que eu quero dizer é o movimento e a sua utilização. Quais são os movimentos? Movimentos houve uma identidade muito relacionada, muito mista. Por isso que eu coloquei aqui esse artigo aqui em anexo, para entendermos um pouco sobre atividades humanas, a motricidade humana e o estado de conhecimento, que coloca, ou seja, a apropriação de documentos, anexos, colocando Marconi Lakatos como um protagonista ligado à referência, metodológica, de campos de documentos, questões de falas, ou seja, os produtos que relacionam uma ferramenta principal entre princípio metodológico, ok? Então, o foco da educação física no Brasil também buscando os conflitos em aulas mistas relacionados ao gênero, que coloca um campo de resistência e poder e resistência, as competências científicas, e também quem eram os comitês capitais que relacionavam os termos hegemônicos, ou seja, que percebe-se no campo, não só no campo de pesquisa de campo, mas no campo também bibliográfico, ok? Ficou uma diversidade muito grande, esses cunhos científicos, ok? Vamos lá. Então, entre essas questões importantes que nos demonstra, no campo de recordações temporais, em 79 a 2007, houve várias compilações, como eu já coloquei o Foucault, falei a pesquisa como autor que foi salientado. Há fatos importantes, os dados produzidos, é lógico que eu coloquei como conclusões aonde tem um conflito, tem uma história para ser movida entre fontes de informações, ou seja,
É lógico, a RBC é mais um campo de CD digital. O tema de busca era buscar os conflitos que relacionam ao gênero, se é biológico, se é habilidade motora, como eu estava colocando, ok? As observações complementares. Ou seja, e autores que eram utilizados na época, ok? Então, quando falamos sobre conhecimento, esse campo praxeológico, o praxeológico, como devemos entender aqui no que articula, é uma praxe axiológica de juízo de valor entre esse campo diacrônico entre a reflexão e apoios sustentáveis. É por isso que eu pedi à coordenadora, né, e o coordenador lá, não sei se é o coordenador ainda, os conhecimentos praxeológicos relacionado à tese. É lógico, eu coloquei no banner, cheguei a ser chamado para a banca na época, mas houve fatores para deslumbrar as argumentações e o desenvolvimento que havia naquela época. Os artigos foram vários conceitos, ligados, é lógico, a hábitos, a identidade, as formas e conceitos como eram colocados, ok? Pois bem, entre essas aplicações, é lógico que ficou verificável vários autores que eu cheguei nesse grupo GDT, né? GDTs, que é Grupo de Trabalho Temático, e que a maioria das vezes evidencia um campo positivista, né? Entre a apresentação, que foi parcial, muito rápida a minha apresentação, mas é lógico, nos corredores tinham, ou seja, um campo mais campo de documental, ou seja, uma conversa relacional entre a RBCE e o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. É lógico que nós falamos sobre 2007, falamos também em 2005, esses conflitos que houve, né, entre esses artigos. As referências colocam também o autor que surge no ano também 2003, fazendo-se presente referência no ano 2005, onde eu falo sobre bases importantes em 1996 e 98 sobre as questões de leis que relacionaram fatores importantes, ok? Que vai nos clarear sobre esses campos científicos, que foram as publicações e republicações, que a construção de gênero e a estética, que houve fatores que identificaram diferentes fontes, né? Ou seja, que foram apropriadas essas trilhas entre várias universidades, principalmente a UFES, que ao meu ver, é interessante. Não vou citar nem o Metallica aqui, uma música que ele fala nunca, né? A gente não pode falar nunca. A palavra nunca no campo científico e achar no campo científico fica um conflito muito ambíguo. Por isso que há fatores que podemos colocar em importância. As relações às obras, elas ouvem razões práticas, ou seja, razões econômicas, ligado também às trocas da linguagem, à fala, o poder entre a sensualidade, e também houve o campo científico e biográfico. Querendo ou não, eu fiz o campo também de pesquisa de campo, né, que nos coloca uma crise muito existencial. E essas propriedades relacionam o quê? A questão de catalogar e os fichários, ok? E as investigações que foram temas transversais que relacionaram 4 anos, de 2003 a 2004, da década de 70 até, ou seja, também, e o campo de compilações e objeto de pesquisa, esse campo teórico, ok? Pois bem, entre esses fatores, é lógico que eu coloquei esse artigo aqui, colocando alguns pontos, algumas palavras-chave que eu coloco para ver destaque e o campo semelhante. Semelhante não é igual, ok? Na pesquisa. De vez em quando é uma dificuldade nós colocarmos o campo da praxeologia, que é o juízo de valor, o juízo axial, que coloca notório
as reaferências e referências ligadas, ok?